É do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio, TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Relógio Rádio TV, ao nosso encontro de todas as manhãs. 9h01 agora, neste momento no horário de Brasília. Eu tô com a voz melhor. 15 graus agora em São Paulo, friozinho. Então já pega aquele seu chazinho, seu café para nos fazer companhia. Bom dia, Breno. Bom dia, Tabata Forte. Bom dia para você que nos acompanha nessa manhã. Vamos juntos porque temos sempre aquele assunto que vai contribuir, render para o seu dia. Notícia, informação, prestação de serviço, tudo isso você confere mais uma manhã aqui no Relógio Rádio e TV. Hoje, você sabia que é dia livre de impostos? Dia livre de impostos. Você já deve ter percebido, se você acessou a rede social, pegou no seu celular, deu aquela mexidinha matinal nele, ou ligou a sua TV, rádio, e escutou alguma notícia, alguma promoção. É isso mesmo, hoje é dia livre de impostos. Os lojistas se unem nessa campanha anual para oferecer descontos em produtos, descontos de até 70%. Impressionante. Atrativo, né? Até 70%. É atrativo. Mas vamos lá. Como se proteger? Será que tem alguma pegadinha aí? Como vamos falar com especialistas em direito do consumidor, direitos do consumidor e do fornecedor. Importantíssimo. Muito bom. Pra gente saber, será que as regras que estão naquele livrinho do direito do consumidor valem para esse dia também? Quais são os seus direitos e deveres? Vamos falar também com um professor sobre comportamento dos idosos na tecnologia. Como desvendar o mundo da tecnologia para idosos. Olha, tá imperdível, viu? Tudo isso hoje no nosso quadro Conectados, porque é quinta-feira. E também vamos falar sobre cibersegurança. Como é dia livre de impostos, pode ter o quê? Um monte de golpe. Sim. Né? A gente já recebe todo dia. Os oportunistas, né? E aí, hoje é o dia dos criminosos fazerem a festa, encherem o seu celular aí de mensagens fraudulentas. Então, como se proteger e melhor, como proteger os idosos neste dia para eles não caírem em golpes. Bom, tudo isso hoje no Relógio Rádio e TV. Antes, vamos fazer aquele giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo. E olha, às 9h01 agora, 4 minutos, aliás, tô atrasada, 9h04. A Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos, na última noite, a proposta de emenda à Constituição que altera a jornada de trabalho semanal de 44 para 40 horas, pavimentando o fim da escala 6x1. O presidente Lula celebrou a votação, classificando-a como uma conquista histórica. Agora, parlamentares articulam contra propostas de compensação econômica, como o aumento
aumento do teto de faturamento para MEIs e pequenas empresas. E agenda internacional. O presidente Lula recebe hoje o presidente do Suriname para uma reunião bilateral com foco na assinatura de 12 acordos de cooperação entre os países. Lojistas de várias regiões do país realizam hoje o tradicional Dia Livre de Impostos. Emissores e comércios participantes estão vendendo produtos sem repassar o valor dos tributos, gerando descontos que chegam a 70% em eletrônicos, combustíveis e itens de maquiagem. Canetas emagrecedoras nas cidades. O avanço da distribuição de medicamentos para perda de peso, como a chamada semaglutida, antes mesmo de uma padronização nacional pelo SUS, acabou virando alvo de debate sobre custos, principalmente. O município do Rio de Janeiro, por exemplo, efetuou uma compra de 42,4 milhões de reais no medicamento, isso para distribuição na rede pública local, gerando, é claro, discussões sobre as prioridades orçamentárias na saúde municipal. Novidades sobre o Neymar. O atacante continua sob os holofotes devido a detalhes de seus exames clínicos e a evolução de sua lesão. Informações de bastidores revelam que os procedimentos médicos recentes foram cercados de forte sigilo institucional e alterações de horários para evitar o assédio da imprensa na clínica de diagnóstico. 9h06 agora, a gente continua trazendo mais detalhes do noticiário nacional. O destaque de hoje, é claro, é o fim da escala 6x1, que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. E nós vamos acompanhar agora uma reportagem que traz mais detalhes. O que muda na prática? Quando que essa lei entra em vigor? Vamos acompanhar tudo isso a partir de agora. 9h07, bom dia. Por 461 votos favoráveis e 19 contrários, a Câmara aprovou em 2 turnos o fim da escala 6x1. A PEC determina a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem perda salarial. A proposta, que entra em vigor 60 dias após a promulgação do texto, prevê 2 folgas semanais, sendo uma aos domingos. De acordo com o texto aprovado, em 2 meses, a jornada será reduzida de 42 para 40 horas semanais. 12 meses após a entrada em vigor das 42 horas, a duração do trabalho será reduzida para 40 horas semanais, com um máximo de 8 horas diárias de trabalho. Mas o texto prevê a possibilidade de ampliar a duração diária do trabalho normal. Essa ampliação deverá ser feita por negociação em convenção ou acordo coletivo de trabalho. A nova regra não se aplica a quem tem jornada igual ou inferior a 40 horas semanais, a empregados com nível superior e com remuneração mensal igual ou superior a R$ 8.475, o que equivale a 2,5 vezes o limite máximo dos benefícios do INSS. Uma lei complementar também poderá adotar medidas de transição para os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Jovens com idades entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada terão acesso facilitado ao mercado de trabalho. O texto aprovado pelo Senado segue para a sanção do presidente Lula. Vamos acompanhar. O projeto determina a criação de incentivos para as empresas contratarem pessoas sem experiência profissional. Entre os estímulos estão a redução da alíquota do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da contribuição à Previdência Social. No caso do FGTS, a alíquota incidente cairá de 8% para 2% no caso das microempresas, 4% para as empresas de pequeno porte, entidades sem fins lucrativos, entidades filantrópicas, associações e sindicatos, e 6% para as demais empresas. Além disto, o texto prevê que a contribuição patronal à Seguridade Social será reduzida de 20% para 10% do salário. Estão aptos a participar do programa os jovens que estiverem matriculados na educação superior, educação profissional e tecnológica ou educação de jovens e adultos.
Também podem ser contratados aqueles que já concluíram o ensino superior ou a educação profissional e tecnológica. Os contratos terão prazo mínimo de 6 meses, com possibilidade de até 3 prorrogações, respeitado o limite máximo de 24 meses. O projeto prevê a possibilidade de tornar a contratação permanente a qualquer momento. No Senado, foi retirado do texto encaminhado da Câmara dos Deputados os dispositivos que previam incentivos à contratação de trabalhadores com mais de 50 anos que estão desempregados há mais de 12 meses. Para eles, estava prevista a modalidade de contrato de recolocação profissional. 9h11 e de cada 3 brasileiros, 2 acreditam que tem corrupção alta na saúde. Segundo um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas e o Instituto Ética Saúde, 90% das pessoas acham que esse tipo de problema envolve os planos de saúde. A gente confere nessa reportagem. De acordo com o levantamento, além dos mais de 66% dos entrevistados que classificam o problema no setor como elevado, outros 21% o consideram moderado, ou seja, quase 9 em cada 10 enxergam corrupção relevante no sistema de saúde brasileiro. A percepção de corrupção em nível alto foi mais frequente entre respostas ligadas aos planos de saúde, 85%, hospitais, 72%, enfermagem, 71%, auditoria, 69%, medicina, 68% e setor de distribuição, 62%. No recorte do setor privado, 100% dos profissionais vinculados a planos de saúde afirmaram perceber corrupção no segmento e também registraram percentuais elevados. A pesquisa também apontou que a percepção de corrupção elevada cresce conforme a idade dos entrevistados aumenta. Entre os respondentes de 18 a 24 anos, 48% classificaram a corrupção como alta. Já entre pessoas de 55 a 64 anos e acima de 75 anos, o índice chega a 71%. A percepção negativa alcança tanto instituições públicas quanto privadas. Nas organizações públicas de saúde, 92% dos participantes dizem perceber corrupção. No setor privado, incluindo hospitais, clínicas operadoras, entidades filantrópicas, organizações sociais de saúde, indústria farmacêutica e distribuidores, o percentual chega a 88%. Em todos os recortes regionais, a maioria dos entrevistados classificou a corrupção como alta, sempre acima dos 57%. Os maiores percentuais foram registrados no Nordeste e no Norte, 71%. Além da percepção geral, o estudo investigou experiências concretas relacionadas à corrupção. Os resultados mostram que 63% dos respondentes afirmam já ter ouvido relatos, testemunhado ou tido contato com situações envolvendo corrupção no setor da saúde. Entre os episódios mais mencionados estão o favorecimento em contratações, conflitos de interesse, influência indevida na prescrição de medicamentos e dispositivos médicos, solicitação de exames sem justificativa técnica, direcionamento comercial envolvendo ortoses, próteses e materiais especiais, fraudes em reembolsos e irregularidades em licitações e compras hospitalares. A pesquisa também aponta preocupação com o medo de retaliação em denúncias. Muitos participantes relataram receio de comunicar irregularidades por medo de prejuízos profissionais, perda de emprego, isolamento institucional ou perseguição no ambiente de trabalho. Entre os pacientes que responderam ao levantamento, as práticas irregulares aparecem associadas ao desperdício de recursos, aumento de custos hospitalares, piora da qualidade assistencial, demora no acesso a tratamentos e realização de procedimentos desnecessários. Eu fico imaginando, Tabata, o número de reclamações no órgão do consumidor com relação à saúde, que é espantoso, né? É espantoso. E olha, é importante ressaltar que essa é a primeira pesquisa do Brasil e da América Latina que mapeia a corrupção na área da saúde. Então, é importante ver o quanto as pessoas identificam corrupção também na área da saúde, mas para que políticas públicas sejam desenvolvidas e implementadas para combater. Infelizmente, corrupção é uma epidemia, né? Acontece mundialmente, sim, mas a gente não pode relativizar. Achar claro, que isso né? é comum, né? Claro que não. Bom, vamos continuar aqui o nosso giro pelas notícias. Breno, você conhece alguém superdotado?
superdotado? Não é muito comum, não é né? muito comum. Não é muito comum, mas há muitas pessoas, crianças que nascem superdotadas. São aquelas crianças super desenvolvidas, tanto cognitivamente quanto na área, na questão motora. Elas são super desenvolvidas, acima da média. Tem aquele mapinha que geralmente o pediatra ele avalia para saber se a criança está se desenvolvendo de acordo com a idade. E essas crianças, elas estão sempre acima da média. O que é muito bom, porque elas se superam, principalmente na área da educação. Elas são destaque, principalmente em disciplinas que são mais desafiadoras para outros estudantes, né? Como exatas, física, química. Mas, ao mesmo tempo, é complicado. Por quê? Porque elas acabam não sendo estimuladas adequadamente. Porque acabam ficando numa série na escola, por exemplo, com crianças que não estão no mesmo nível que elas. Entendi. Né? Ou ela não está no mesmo nível Ela que as num crianças. patamar muito acima. É ruim para os amiguinhos, né? Para os colegas, e é ruim para ela também. E aí o Senado aprovou um projeto de lei que cria uma política voltada para estudantes, para esse público, estudantes superdotados. O texto prevê a aceleração de estudos e agrupamentos por interesses para desenvolver melhor esses alunos. Vamos acompanhar. Os estudantes com altas habilidades ou superdotação vão ter a possibilidade de um atendimento especializado para aprimoramento dos conhecimentos. Esses alunos especiais têm uma condição de neurodesenvolvimento que inclui potencial intelectual e capacidade de aprendizagem elevados. Pelas regras aprovadas, os estudantes devem receber atendimento especializado que pode incluir aceleração de estudos, agrupamentos de estudantes pares ou grupos de interesse e acessos a programas de enriquecimento, diferenciação ou aprofundamento curricular. O texto prevê ainda a criação de centros de referência em altas habilidades ou superdotação em colaboração com estados e municípios. Os recursos devem vir do Fundo Social do Pré-Sal, de loterias por cota fixa, as chamadas BETs, do Salário Educação Direcionado ao Fundeb e de recursos públicos do Programa de Aceleração do Crescimento. Dados do Censo Escolar de 2025 registraram cerca de 56 mil estudantes formalmente identificados com HSD. Mas, segundo entidades do setor, os números ainda podem ser maiores. Para tratar a subidentificação dos censos escolares, o projeto cria um mecanismo de triagem anual de estudantes com instrumentos pedagógicos como o estudo de caso, de caráter exclusivamente pedagógico e indicativo. Ou seja, a triagem não poderá ser usada como laudo, parecer clínico ou comprovação diagnóstica. Os resultados da triagem educacional terão caráter confidencial. E olha, 9 horas e 18 minutos agora. Hora de falar de quê? De esporte, com Copa do Mundo chegando. Os campeonatos continentais estão quase no fim. E agora, quem conta mais detalhes pra gente é o menino do esporte, aqui do Relógio Rádio TV, Gabriel Santos. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Breno, Tabata, todos que estão nos ouvindo e assistindo. Exatamente, está chegando a pausa para a Copa do Mundo. Os campeonatos continentais encerraram sua primeira fase. Tivemos as últimas rodadas da Copa Sul-Americana e da Libertadores ontem. E, para bastante surpresa, todos os brasileiros da Copa Sul-Americana estão classificados. Alguns direto, alguns pro playoff, mas todos estão classificados. Não tivemos eliminados na primeira fase, assim como na Libertadores. A surpresa da Copa Sul-Americana foi o Santos que foi para a última rodada precisando ganhar e dependendo de resultado de outros jogos da sua chave, ganhou de 3-0 e se classificou direto para os playoffs. Depois do terceiro jogo da primeira fase, já não tinha como alcançar
o líder do grupo, mas conseguiu uma vitória em casa no último jogo e agora está classificado. O São Paulo também, que ainda era uma incógnita, não estava 100% classificado, dependia só dele para ganhar do Boston River no Morumbi, ganhou por 2-0 e agora está oficialmente classificado em primeiro lugar do grupo, então passou sem nenhuma surpresa. Já na Copa Libertadores, o Corinthians jogou ontem contra o Platense em Itaquera, decepcionou, perdeu de 2-0, já estava classificado, precisava apenas cumprir tabela para garantir a melhor campanha da Libertadores, e algo que surpreendeu, assim, porque o Platense está na sua primeira participação da história da Libertadores e conseguiu desbancar Independente Santa Fé e Peñarol, que são os dois clubes tradicionais da Libertadores. Classificou em segundo, está nas oitavas de final, junto com o Corinthians, que não conseguiu o primeiro lugar na tabela geral, está em terceiro, agora tem Rosário Central e Flamengo na primeira fase. O Flamengo conseguiu a liderança no grupo geral contra o Deportivo Cuenca na terça-feira, que ganhou de 3-0. Então, esses são os destaques mais assim dos campeonatos continentais, já que agora para a parada da Copa do Mundo eles vão se preparar para as oitavas de final. Ô Gabriel, rapidinho, levanta pra gente depois qual é a premiação tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. Sim, vai ter time aí que vai encher o bolso vai encher o cofre, né? Vai encher o cofre. Muito bom. Algo que, principalmente para os clubes do Brasil que tá endividados, algo que a maioria, tirando Palmeiras e Flamengo, vai fazer bastante diferença aí para o segundo semestre. Bom, Legal. Gabriel, mais novidades, você volta com a gente aqui no estúdio do Relógio Rádio TV. Por enquanto, muito obrigada pela participação mais uma vez, mais uma quinta-feira contando com o nosso Garoto do Esporte. É isso aí, Um ótimo Gabriel. dia para você e até mais. Até já. Obrigado, até já. Olha, a gente vai agora para Recife. Por quê? Porque como nós falamos no comecinho, hoje é o dia livre de impostos. E nós vamos agora direto para a capital pernambucana, porque a Júlia Gabriele, ela vai trazer mais detalhes sobre como os lojistas, o varejo do estado de Pernambuco tem agido nesse dia para movimentar o comércio e lucrar um pouquinho mais nesse finalzinho de mês. Júlia, ótimo dia para você. Bom dia, Júlia. Bom dia, Tabata e Breno. Bom dia a todos que acompanham a programação, né? Neste dia aí de procura superativa aí pelo melhor preço do mercado, a busca ainda é maior pela internet aí no formato online, né? O comércio eletrônico é o que segue em alta em Pernambuco, especialmente aí entre os jovens. Dados recentes mostram que 78,8% dos consumidores entre 18 e 29 anos são os principais compradores online, enquanto mais da metade das pessoas acima aí dos 50 anos passaram a utilizar o e-commerce após a pandemia. Outro dado importante aponta que 70% dos consumidores utilizam o smartphone para fazer compras pela internet, né? Então ali aquela coisa assim rápida, né? Tá na palma da mão, eu vou ali e compro. E aí eu queria destacar que é importante ter cuidado em relação a isso, né? Sempre pesquisar antes. Então eu vou dar algumas dicas agora sobre sites que as pessoas podem buscar antes de realmente realizar a compra, que é aí para comparar os preços, né, de forma geral. Existem aí o Buscapé e o Zoom, são ótimos aí, várias pessoas usam. E para você que deseja montar um computador novo, comprar hardware, eu indico o Promotec. Já procurei lá, já pesquisei lá preços e realmente ele consegue comparar muito bem os preços. Outras promoções, né, em relação a todo tipo de coisa em tempo real, você pode conseguir pelo Pelando ou Promobit. São sites aí especializados nessas buscas, né, nessas comparações de preço. E para falar aí sobre os cuidados que a gente precisa ter em relação a essas compras, né, pela internet, que a gente sabe que hoje é a coisa mais comum do mundo, é você sofrer golpe comprando pela internet. Vocês já sofreram golpes? Felizmente não. Eu já caí.
Eu vou falar rapidinho. Um banco de praça. Na verdade, foi um pouco eu corri o risco, né? Porque estava muito barato. Que o banco custava ali a faixa de 600, 700 reais, um banquinho de praça para o quintal. E estava 300 reais, metade do preço. Então, eu deveria já ter desconfiado que está muito abaixo, né? Mas eu resolvi correr o risco e tomei. Caí. Eu caí também. Uma vez eu estava procurando algumas malas, eu ia viajar e aí acabou que eu entrei num site, não me ative realmente às coisas importantes que a gente precisa saber. Fui lá, realizei a compra e cadê as malas? Não chegaram Nada até de hoje. chegar. Isso, exatamente. E agora eu vou trazer aí para falar com a gente, né, realmente sobre cuidados que os consumidores precisam ter. Eu e você, Breno, principalmente, que a gente já caiu nesse golpe. É importante a gente levar em consideração alguns pontos, sabe? Para realmente não ficar com o dinheiro aí, dar o dinheiro, na verdade, para qualquer pessoa, né? Tão difícil. E quem vai falar com a gente... É tão difícil, um dinheirinho tão suado, né, Breno? Já é difícil ganhar e dar dessa forma, né? É ainda pior. E aí eu vou trazer agora, a gente vai trazer, na verdade, para conversar com a gente, para falar sobre esses cuidados, é o Anselmo Araújo. Ele é secretário de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, que integra o Procon Pernambuco. O Procon Pernambuco vem aqui trazer para os consumidores algumas dicas para evitar que caiam em golpes em compras online. A compra online facilita muito a vida de todos os consumidores, mas a cada dia os golpistas vão se aperfeiçoando e criando novas modalidades de golpes através dessas plataformas online. Por isso, é importante o consumidor, sempre que vá fazer uma compra online, procurar os sites oficiais das lojas. Se receber algum link por SMS, por WhatsApp, não clique naquele link. Veja aquela promoção e vá no site da loja, o oficial. Porque muitas vezes os golpistas copiam exatamente o mesmo layout do site oficial de uma loja, mas na verdade está levando a uma página falsa. Importante verificar se no browser aparece o início do endereço como HTTPS, o S de segurança, ou um cadeadozinho à direita, que isso mostra que o site é seguro e que você poderá colocar seus dados pessoais e os dados de cartão naquele site. Um outro ponto importante é que plataformas ou sites de golpistas nunca aceitam pagamento em cartão de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito, quando você verifica que é um golpe, você pode cancelar aquela compra. Então, quando você encontrar qualquer site que só venda online com pagamento mediante Pix ou pagamento de boleto, desconfie, você pode estar caindo no golpe. Importante também nunca clicar em links que você receba por WhatsApp, por Instagram, por SMS, que muitas vezes esses links direcionam para essas páginas falsas e você vai acabar comprando, pagando por um produto que nunca vai receber. Qualquer dúvida, o Procon Pernambuco está aqui à disposição através do telefone 0800 282 1512 ou na nossa sede aqui na Rua Floriano Peixoto, número 141, próximo à Casa da Cultura, e também nas demais unidades conveniadas espalhadas por todo o estado de Pernambuco. É isso, orientações importantíssimas, né, Júlia? E é importante o consumidor estar sempre calçado, né, com orientações e buscar aí a ajuda do Procon regional. Júlia, mais alguma informação que você queira destacar pra gente? Não, já que hoje é o dia, vamos comprar, né? O que você vai comprar, Júlia? Então, claro que as mulheres sempre tendem ali a buscar uma maquiagem diferente, um lookinho diferente, né? Vou dar uma pesquisada aí. Boa, boa. Só faz aquela continha básica que a gente já falou aqui para depois não se embolar, porque é final do mês, final de mês, gente? isso que eu ia lembrar. Então é importante todo mundo fazer as contas aí, Verdade. Não acabar se empolgando demais com os descontos que e depois o boleto chega, né? Depois o boleto chega. Júlia,
Olha, muito obrigada, viu, pelas informações, por trazer a fala do secretário de Justiça de Pernambuco, orientações importantíssimas. E eu quero aqui já dar um spoiler, que daqui a pouquinho nós vamos ainda sobre esse assunto, viu? A gente vai conversar com um especialista em direito do consumidor e do fornecedor, Dori Bucco. Ele já está conectado conosco. Daqui a pouquinho ele entra ao vivo aqui no Relógio Rádio TV e traz mais orientações sobre os direitos e deveres neste dia livre de impostos. Júlia, mais uma vez, muito obrigada. Um ótimo dia para você aí em Recife. Júlia. Obrigada, Tabata. Obrigada, Breno. É sempre um prazer participar. Muito obrigada. 9h30. Agora é hora de quê? De previsão do tempo. Sol com algumas nuvens na capital paranaense. Não há previsão de chuva para hoje. A mínima é de 11 graus e a máxima 18 graus. Já em Campo Grande, o sol aparece com muitas nuvens. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima chega a 29 graus. O Rio de Janeiro tem sol com previsão de chuva passageira. A temperatura não sobe muito. Mínima prevista de 18 graus e máxima 25 graus Celsius. O dia começa com sol em Rio Branco. Há aumento das nuvens durante o dia. A máxima chega a 31 graus e a mínima prevista de 21 graus. Em Maceió tem sol com chuva à noite. A temperatura varia de 23 a 29 graus. Relógio Rádio TV. Caminho, ouvi choro e vi espinhos, Deus me ajudou até aqui. E testemunho que a vida passará, e o que disse Jesus Cristo é o que permanecerá. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, e um campo missionário se conquista de joelhos. Estou aqui, orando a cada passo e pegadas a seguir. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Viajando para o desconhecido, nunca estarei perdido. A torre forte é meu abrigo. E quando por ti for convocado, acampa os anjos do meu lado, para a vitória estar comigo. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, e um campo missionário se conquista de joelhos. Estou aqui, orando a cada passo e pegadas a seguir. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor.
Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Envia-me, Senhor, como teu filho bom pastor. Envia-me, Senhor, para poder anunciar quão grande é o teu amor. Relógio, rádio e TV. Nossa rádio. 9h35 agora no horário de Brasília. Olha, hoje centenas de lojas físicas e online estão vendendo produtos com descontos impressionantes que chegam a 70%. Vamos acompanhar mais na reportagem a partir de agora. Para a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o Dia Livre de Impostos é uma das principais ações de conscientização sobre o impacto dos tributos no consumo e no ambiente de negócios. A data faz campanha nacional de esclarecimento sobre o impacto dos tributos nos bens de consumo. A intenção é buscar um sistema de arrecadação mais justo, que reduza as desigualdades sociais e estimule o desenvolvimento econômico. A ação também busca chamar atenção para os efeitos da alta carga tributária na competitividade das empresas brasileiras. Além do apelo econômico, também tem caráter educativo ao permitir que o consumidor visualize a diferença entre o preço com e sem tributos. A iniciativa também reforça o papel do movimento lojista na defesa de um ambiente mais favorável para quem consome, para quem empreende e para quem gera empregos no país. A mobilização deste ano reúne dezenas de milhares de estabelecimentos em mais de 1.000 cidades brasileiras. Participam da campanha lojas de rua, centros comerciais, postos de combustíveis, restaurantes e prestadores de serviço. Cada empresa aplica descontos proporcionais sobre os produtos ou serviços oferecidos, permitindo que os consumidores visualizem na prática o impacto dos impostos sobre os preços. Bom, tá aí, né? Vários descontos. Você pretende comprar alguma coisa, Breno? É sempre bom, principalmente na parte de tecnologia, quando entra 70%, vamos considerar que agora tem que tomar alguns cuidados, né? Exatamente, porque no meio de tanta correria, né, para garantir o menor preço, o consumidor sabe exatamente quais são os direitos, quais são os seus direitos, será que ele sabe? E o comerciante, como deve se respaldar juridicamente para evitar problemas nessa maratona de férias? Bom, para tirar todas as dúvidas e garantir que ninguém saia no prejuízo, vamos conversar agora ao vivo no Relógio Rádio e TV com um especialista em direito do consumidor e do fornecedor, Dori Bucco. Afinal de contas, Dori, o que o consumidor deve ficar atento para nesse dia livre de impostos? Um bom dia para você. Bom dia, Dori. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Bom dia até a Julinha, lá em cima, do Brasil. E bom dia a todos. É o seguinte, eu escutei vocês conversando e o Breno é o exemplo claro da pessoa que tem que tomar cuidado, e agora ele já vai tomar mais cuidado, porque você vendo o preço, você acha muito interessante, mas se você não procurar saber a origem da loja, a nota fiscal, o certificado de garantia, o manual de instrução e aonde é que eu posso mandar o meu banco que você ia comprar na assistência técnica, onde fica isso? Porque senão você vai pagar barato, mas você vai ficar com um produto obsoleto ou nem vai receber o produto. Ô, Dori, eu queria te perguntar isso, porque o produto ele está mais barato porque é o dia livre de impostos, mas se esse produto apresentar algum defeito, os prazos de troca e as garantias do Código de Defesa do Consumidor, eles continuam os mesmos de uma compra comum de outros dias?
Continuo. Tá, você colocou uma questão muito importante. O código, ele tem a determinação nos seus artigos, e o 26 é o artigo, ele fala dos prazos. Se é um produto não durável, ele tem até 30 dias para o consumidor reclamar de alguma coisa que, porventura, não está funcionando bem. E, se for produto durável ou serviço durável, 90 dias também da data da compra. E é importante colocar uma questão que pouca gente sabe. O chamado vício oculto é aquele que não aparece no início. Mas quando ele aparece, esses 2 prazos começam a contar da data do aparecimento. Então, compra um carro. Daqui a pouco você descobre numa revisão que aquele motor foi adulterado, foi remarcado, não é daquele carro. Então, aí você descobriu que é um vício oculto. A partir daí, você começa a contar o prazo para reclamar. Ô Dori, como saber se o desconto oferecido ali é verdadeiro? Tem algum critério, alguma dica, alguma sugestão? Você é especialista nesse negócio de pesquisa, hein? Porque você fez uma pergunta muito boa. O que tem que ser feito? Esse dia livre de impostos é o ideal, seria o ideal existir isso para sempre, mas a legislação é diferente. Então tá bom. O que nós temos que fazer? E também lembrando que vem agora dias dos namorados. Depois você tem dia dos pais, dia das crianças e por aí afora. Pesquise nas redes sociais sérias aquele produto que você deseja comprar antecipadamente para fazer uma colocação sobre os preços anteriores para o preço atual. Agora, Dori, tem muitas lojas que acabam limitando o número de produtos por cliente. Essa para o estoque não ficar zerado. Essa prática, ela é garantida por lei? O lojista, ele pode fazer esse tipo de coisa? Ele pode impor um limite? No artigo 30. Pode falar. Você está certo, tá, Batata? Ele pode, desde que ele avise antecipadamente, ostensivamente, e seja realmente necessário. Exemplo, deu uma enchente, os carros, os caminhões não atravessam. A época da Covid, quebrou uma ponte, está em greve. Então, quando existe uma razão forte, você pode limitar, porque a intenção da lei é atender o maior número de consumidores na sua localidade. Então, se você não limita, tem 100 produtos, alguém vem e já leva os 100 produtos, os outros consumidores vão ficar desatendidos. Agora, Dori, se um consumidor comprar um produto hoje, numa loja virtual, se arrepender, ele tem o direito aos 7 dias. Porque você falou que o que está no Código de Defesa do Consumidor também é válido para o dia de hoje. Então, se o consumidor comprar um produto pela internet, ele tem 7 dias para se arrepender e pedir a troca. Ou para fazer a devolução, para pedir um reembolso. É válido? Exatamente, Tabata, é válido. Não há necessidade de ter defeito ou vício, basta ter o chamado direito de arrependimento. E passa a contar quando? Do recebimento. Comprei, recebi depois de 3 dias, a partir desses 3 dias começa a contar o prazo. O pessoal pensa que é quando vendeu, mas se vendeu e depois não entregou, o consumidor nem recebeu. Então ele não tem nem como se arrepender, porque ele nem enxergou. E existe a chamada frustração da expectativa, aquelas fotos que aparecem lá, foto meramente ilustrativa. Mesmo sendo assim, você tem que ter uma especificação, tem que corresponder à sua propaganda, ao seu anúncio, à sua divulgação, para você não ficar frustrado de comprar alguma coisa que você pensa que é de uma cor, de um tamanho, de um modelo, de um cheiro, de um sabor e vem totalmente diferente. Ô Dori, falando em frustração, eu citei aqui o exemplo do banco de praça que me deu dor de cabeça, né? Até hoje eu não vi esse dinheiro. Mas o link, claro que o erro foi meu, né? O risco em ter clicado num link promocional de que eu vi numa rede social, me chamou a atenção, puxa, estou precisando, vou aqui. Mas tinha até a logomarca da empresa que, para mim, né, foi o que me chamou a atenção. Vou arriscar aqui. De alguma forma, a empresa poderia ser responsabilizada ou sem questão? Se existir, Brenão, se existir, essa empresa,
ela poderá ser responsabilizada. Você faz toda a documentação, fotografia, você mostra o rastreamento do pedido. Se chegou como chegou, você procura demonstrar. Se não chegou, também você tem a chamada falta do cumprimento. Agora, do jeito que você me contou, deve ser alguma empresa que não existe, que são alguns miliantes, alguns vigaristas que usam, às vezes, a mudança de um algarismo, de uma letra, 2 letrinhas no final, e que coloca uma página na nossa presença. Puxa vida, parece que é excelente, é sensacional, um preço maravilhoso. Só que não existe isso de verdade verdadeira. Então, antes de comprar, você tem que verificar tanto o link, tanto o site, conferir exatamente certo lá essa URL, esses dados, para verificar se bate. E também, conforme o diretor do PROCON comentou, eu, nos meus 40 anos de experiência de PROCON, falo a mesma coisa. Verifica nos sites Reclame Aqui, consumidor.gov, sites de relacionamento, sites de pontuação, como a Júlia falou, para verificar se não existem reclamações. Não pense só no preço. Essa vantagem, vai embora e você está falando com uma página que nem existe do outro lado da tela. Dori, eu queria só pedir licença para falar, é claro, para o nosso público mandar mensagens, dúvidas no nosso WhatsApp. O canal já está aberto, é o 11 32 26 11 11. Você pode mandar a sua dúvida, sugestão, manda para gente sobre o tema Dia Livre de Impostos. Nós estamos conversando com Dori Bucco, especialista em direito do consumidor e do fornecedor. Dori, diante de tudo isso, surgem aquelas dúvidas também parecidas com o período de Black Friday. Como saber se o lojista ele aumentou significativamente o valor do produto no dia e fingir ontem, digamos assim, e hoje colocou no preço que já estava para dizer que foi um desconto, uma promoção mesmo. Corta preço, por aí, né? Não tem como saber, né? Mas... A Tabata também é especialista nesse negócio aí. É o seguinte, eu sou fiscal do PROCON há 40 anos, então a gente já enxergou muita coisa. É o chamado subir para depois abaixar e volta para o mesmo preço que estava antes. Quer dizer, então faz aquele anúncio que 70%, 80%. Então, se você não fez aquela chamada pesquisa anterior aos dias, nos sites, nas lojas, para você ter noção, tanto no mercado virtual quanto no mercado físico, você não tem essa noção. Só que isso aí é aproveitado do chamado conhecimento, inocência do consumidor, saúde, idade, e aí você está usando de uma prática abusiva que está previsão no artigo 39 e pode ser penalizado. Então, esse é o dobro do nada. Isso aí é um golpe antigo que, infelizmente, ainda se usa a fazer isso aí. Eu até, em outras entrevistas com o Dori, já tinha comentado com ele também que muita gente tem essa ideia de que Black Friday ou Dia Livre de Impostos é só enganação. Calma, gente. Se também você fez a pesquisa, como o Dori falou, se você fez a pesquisa dias antes, você já estava acompanhando como que estavam os preços do produto que você quer nas lojas, fez ali uma tabelinha para comparar hoje como que tá o preço. Tá a mesma coisa? Aí, ok. Tem enganação. Não, tem ali um descontinho. Então, pronto, você já estava respaldado, né, Dori? Isso aconteceu, por exemplo, comigo. E eu lembro disso, antes de casar, tinha aquele monte de eletrodoméstico para comprar. Numa Black, nós fizemos meses antes uma tabela, né? Na época, meu noivo, meu marido hoje, fizemos uma tabela com os produtos, links de todos os sites já tradicionais que a gente já compra, conhece a reputação, e estávamos acompanhando ali mês a mês. Chegou no dia da Black, a gente teve um mega desconto. E a mesma coisa serve também para o dia de hoje, né, Dori? Se você já estava fazendo essa pesquisa, você vai economizar. Agora, se não estava e vai pelo impulso,
Aí pode cair num entre aspas, golpe, né? Olha, gostei do que você falou, Tabata. Eu quero trabalhar com você nessa área, porque você é um exemplo vivo de uma organização. Parabéns. É exatamente. Pessoal, é o que a Tabata acabou de falar. Você tem que ser criterioso, você tem que ser detalhista. Você não pode acreditar que isso aí vai dar certo. E, com licença, eu quero dar um recadinho para a Julinha. Ela está pensando em comprar alguma maquiagem. Cuidado. Se comprar alguma maquiagem que seja fora do Brasil, internacional, cuidado com a chamada data de validade. Às vezes nem tem data de validade, porque os países usam outro tipo de legislação, mas quando vem para dentro do nosso país, vendendo no nosso país, com representante no nosso país, tem que seguir o código, então tem que ter data de validade, que é dia, mês e ano. E os produtos, geralmente internacionais, às vezes eles vêm ano, mês, dia, ou às vezes só bom para, expira tal. Cuidado que, às vezes, para eles, produto fechado, não usado, só tem 1 ano que você não abriu. Para eles vale, mas vale lá, no chamado país de origem. Para nós aqui, a data de validade está escrito no produto. Então, cuidado com esse negócio de maquiagem. Nós tivemos vários casos de pessoas que usaram, acharam bonito, e quando passou no rosto, deu reações porque estavam já totalmente inservíveis. Famoso barato sai caro, né, Dori? Barato sai caro. Cuidado com isso daí. Então, essa dica que eu quero passar, cuidado com as datas de validade, nota fiscal, manual de instrução e certificado de garantia. Nossa, mas precisa tudo isso? Se não der errado, ótimo, mas se der errado, são as provas que você vai precisar em qualquer justiça, PROCON, onde você for promotoria, você vai precisar disso daí. Ô Dori, e o consumidor, ele tem como e pode também exigir transparência no preço original, com base no que a Tabata perguntou anteriormente? Não? Sim, a lei determina. Boa pergunta. Nós temos uma legislação que trata da precificação e, para a orientação, tem que aparecer como era e agora como está. É o D para. Então, isso aí é muito importante. Pouca gente sabe disso. E outra dica também, é interessante, depois a gente pode voltar a falar numa outra oportunidade, é a lei da prevenção ao superendividamento, ao chamado gasto desnecessário. O brasileiro está com 70% a 80% das famílias já comprometidas na sua renda. Daqui a pouco ele não tem dinheiro para viver. Viver o quê? O básico, comida, né? A parte de transporte, essas coisas, contas públicas. E a lei surgiu e ela é nova, ela é 2021. A lei do superendividamento e a lei da prevenção ao endividamento. A gente depois pode tratar essa ideia porque é obrigação se apresentar isso para quem vai gastar, vai fazer um financiamento, vai comprar, quer um cartão, quer comprar isso, mas aquilo, olha, como que está a sua vida financeira, quanto que o senhor está devendo, quanto que o senhor ganha. E às vezes o pessoal, só quer vender. Ter uma compra consciente, né, Dori, aliás, porque na hora a gente sabe que, e falamos aqui já várias vezes com entrevistados, dizendo que nós somos muito levados ao impulso. As dívidas, elas são muito comportamentais. Então, muitas vezes, a pessoa ela não está precisando de nada, não. Às vezes, sei lá, maquiagem, um celular novo. Mas, hoje é dia livre de impostos, vou aproveitar a promoção. Aí, gasta o que não tem, se endivida, né? Tá no finalzinho do mês, chega já o boleto do cartão. Meu Deus do céu. E depois ainda se pergunta, né? Como assim? Como assim? Aí vai ter dor de cabeça. Ô, Dori, eu queria te perguntar... Só complementando, a pessoa não percebe, você falou muito bem, a pessoa não percebe que o dinheiro não saiu do bolso, não saiu da carteira. Às vezes ele compra, como você falou, por impulso, nem sabe quanto ele está devendo, ou que ele vai pagar ainda, e ele acha que está tudo bem, então passou no cartão. Daqui a 30, 40 dias ele toma um susto e aí fica difícil.
Aí é complicado. Exatamente. Ô Dori, agora, olhando para o lado do lojista, né? Porque a gente sempre fala dos direitos do consumidor, mas a gente também precisa falar dos direitos do lojista, do fornecedor. Como que o comerciante ele deve se respaldar, ficar respaldado juridicamente na hora de anunciar os descontos? Você disse até sobre a questão de política de troca, para ele deixar claro para o consumidor, mas nessa questão dos descontos, ele deve deixar alguma coisa exposta, talvez algum cartaz, alguma placa ali na loja, no seu comércio, para que ele fique respaldado juridicamente, para depois não ser acusado de alguma propaganda enganosa? Sim, muito boa colocação, Tabata. A pessoa do comerciante, do empresário, do empreendedor, que é o chamado fornecedor, ele não é do mal, ele não abre uma empresa para querer enganar as pessoas. Então, tanto os direitos do comerciante e os direitos do nosso amigo consumidor têm que ser respeitados. Só que só se fala do consumidor. Então, eu tenho um trabalho de orientar o comerciante, o empresário, o empreendedor. Você tem orientações, você tem visitas, você tem auditorias, você tem tira dúvidas e você tem as chamadas prevenção. Por isso, é importante, ostensivamente, colocar ali na frente, na entrada do estabelecimento. Um exemplo, vou fazer um couvert artístico. Se eu não colocar um cartaz com horário, com tipo de apresentação, e tem que ser ao vivo, tem que ser alguém de verdade fazendo essa apresentação. Não adianta agora, Brenão, nessa época de Copa, colocar um telão e querer cobrar couvert artístico. Tem que ser iluminado. Se for à noite também, essa lampadinha tem que estar para poder enxergar. Eu não gosto do pagode. O pagode é das 7 às 7h30. Antes da pessoa entrar, ele tem que saber que das 7 às 7h30 é pagode. E aí, então, ele evita. Não tenho nada contra pagode, só estou dando exemplo. Então, se não anunciou, não pode você cobrar. E nós tivemos um caso interessante, um casal surdo e mudo, comemorando data do aniversário deles, de namoro, na época do Dia dos Namorados, foi cobrado couvert artístico, não escutavam nada, não viram nada, porque estava num outro salão, e quiseram cobrar, e houve uma discussão, eu tive que intervir, para poder explicar que quem é surdo e mudo não escuta, não pode ser cobrado disso daí. Então, tomem cuidado. Tudo que você for fazer, você tem que explicar antes da compra, antes da escolha, na entrada, na loja, nos corredores, na prateleira, no caixa, e é para não dar uma chamada situação de constrangimento. A pessoa não sabia, chegou lá, e aí? Ou então, na alimentação, não tem o preço do quilo, come bem, chega na hora de pagar, não tem o dinheiro suficiente, mas não tinha sido anunciado. O que vai fazer com a pessoa? Ela já acabou de comer? Então, tudo isso é para se evitar problemas. Tá vendo? Olha, importantíssimo isso, hein, Dori? Porque a gente passa por muitas situações parecidas com essa no dia a dia. O André da Lapa, aqui da região de São Paulo, ele mandou uma pergunta, Dori, que você já havia respondido no começo. Eu imagino que ele tenha ligado o relógio Rádio TV agora, mas não tem problema, eu vou pedir para você responder. Ele perguntou o seguinte: se eu comprar um produto sem pagar os impostos, né, no dia de hoje, posso pedir a troca? E como funciona? Tenho direito à troca de um produto do valor real ou pelo preço pago, sem imposto? Pergunta excelente. Na lei está escrito que o que vale, atenção pessoal, o que vale é o valor que foi pago. Então, ele pagou R$80 e o preço do produto era 120. Quando volta a 120, ele vai trocar, foi uma concessão, foi uma época, foi extraordinário. Quanto entrou para o comerciante? 80, sobre 80, ele vai ter desconto no 120. Então, ele vai ter R$40 a pagar a mais, porque foi uma situação. Nós tivemos vários casos de você comprar, uma moça que gostava de bota, comprou a bota, na data, a promoção da bota estava lá, R$150. A bota custava 300. Comprou, deu defeito, foi trocar,
só que ela queria trocar por botas de 300. Como foi promoção, entrou 150, ela poderia trocar e aí conta 150 para fazer o desconto. Não se esqueçam disso, que é a importância paga, está na lei. Importância paga. É o que a pessoa pagou, não é o valor depois que vai ser colocado de volta ali. Importantíssimo, até para evitar esse desgaste mesmo, constrangimento, bater boca com o lojista, com o funcionário ali, não é bacana. Dori, a gente recebeu mais uma mensagem no WhatsApp. A Sandra de Joinville participando. Sandra, bom dia para você e obrigado aqui pela participação. Ela diz o seguinte, Dori, geralmente as pessoas não sabem quanto pagam de imposto. Não deveria ser obrigatório o valor impresso já na prateleira do produto, Dori? Na nota fiscal sai discriminado esse valor. Realmente seria muito importante essa colocação, porque na nota fiscal já saiu depois que ele foi lá para pagar. Se você for pegar um valor de um carro, por exemplo, 30% a 40% do valor do carro é só impostos. Então, se você pegar e dividir o carro em 3 partes, na parte do motor, na parte da cabine, na parte do porta-mala, você está só levando, se fosse o caso, para pagar, na verdade, a cabine e o porta-mala. O motor ficou para os impostos. Você vê o tamanho da quantidade de impostos que a gente paga. É uma sugestão interessante. Só que aí também tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco a gente não tem nem espaço para colocar mais na etiqueta. É tanta informação que aí vai ficar bem grande a etiqueta, né? Ela vai na nota fiscal, no cupom fiscal depois que faz o pagamento. Pode causar uma confusão, né, para o consumidor, principalmente se estiver com pressa fazendo as compras, vai dar uma confusão mesmo. Dori, eu queria te perguntar com relação a viagens. Se empresas de viagens, de turismo entrarem nessa campanha nacional do Dia Livre de Impostos, tem alguma regra específica para venda de passagens aéreas, de pacotes de turismo, de viagens? Porque, por exemplo, tem muito um problema muito grave de overbooking, né? E eu queria que você explicasse para a gente se isso pode acontecer. A pessoa compra a passagem aérea, depois ela vai tentar embarcar, ela não consegue porque a empresa vendeu mais passagens mais assentos do que tinha no avião, e aí o passageiro fica, né? É verdade. É verdade, dá um desespero. Tabata, muito bom, viu? Você é uma mulher experiente, porque tudo que vem falando, isso aí eu vou colocar a Tabata na palestra como exemplo. Tabata, fala aí. É verdade, porque a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ela tem a resolução 400, sempre está sendo atualizada. E um dos graves problemas é o overbook. Por que acontece isso? Porque às vezes eles vão vendendo mais passagens do que tem assento. Mas como é que pode? Não cabe ninguém mais? Mas é que tem alguma desistência. E aí dá uma frustração terrível, dá um nervosismo, as pessoas estão lá querendo compromisso e não entram para dentro do avião. Você pode ficar aguardando que nós vamos colocar no nosso próprio, né, aviões da companhia ou em outra companhia. Mas o desgaste é muito grande. Então, cuidado. Se a empresa quiser fazer parte dessas questões, tem que estar muito bem preparada, os atendentes, as recepcionistas, na hora da poder, né, o atendimento ser feito bem, de maneira legal. Porque, Tabata, eu viajei na época de Natal, na época de Ano Novo, para visitar famílias. Menina do céu, aqueles aeroportos ficam totalmente congestionados. Você tem discussão. Pessoa querendo ir para Recife estava no avião que iria embora lá para Porto Alegre. Pessoa que não enxergava as passagens, mala que não cabia o peso. Então, o que eu percebi é que se nós pudermos fazer mais divulgações, as empresas puderem fazer mais divulgações, mas de uma maneira clara, de uma maneira tranquila, de uma maneira fácil de entender. Não adianta complicar a vida do passageiro, porque às vezes eles não sabem ler, entender, não enxergam e não tem força para carregar as bagagens. E existe também lá os aproveitadores de plantão que, infelizmente, às vezes até troca a sua mala. Tem gente que confia numa pessoa, está sentada, guarda para mim a mala, eu vou até o banheiro e volto.
e some, naquela mala tem um monte de drogas, um monte de contrabando, aí a Polícia Federal vai lá, o cachorro vai lá, cheira, dá a impressão que a sua mala é sua, e aí, como é que você vai explicar? Então, avião, passagens aéreas aumentaram 35%, já era um cara. Imagine agora como está. Então, é abusivo, valores exorbitantes. Você tem que planejar muito bem. Se eu for passar a comprar com 1 ano de antecedência, mas 1 ano de antecedência, será que vai dar certo a minha viagem na data tal? Tem então, tudo isso. É delicado, tem que ter uma orientação. Aí o Dori fala o seguinte, vai comprar, compra numa agência e tem alguém te olhando, alguém falando com você, alguém explicando para você. Boa. Não compre por site que daqui a pouco só sai o preço e você não tem todos esses detalhes do que pode vir a dar errado para você se preparar. Ô Dori, e quando eu estou no mercado, que a gente vê muito isso, aí de repente está lá o anunciante gritando lá, promoção relâmpago, oferta relâmpago. Como é que faz? Dá para confiar, Dori? A gente fica tão inseguro. Esse relâmpago aí vai dar explosão aí, cuidado se você não estiver preparado aí. Vai comprar, o cara anunciou, você vai lá, veja lá, já aconteceu isso, menino do céu, rapaz, Brunão, a caixa de morango era linda por dentro, por cima, mas por baixo ninguém enxergava o que estava lá dentro, tudo apodrecido. Então, toma cuidado com esses golpes que você vai comprar e às vezes não é exatamente do jeito que está. Eles estão querendo desvencilhar, né, desovar o produto para poder estar vencendo a apresentação. Tinha uns que estavam saindo água, ou estava com mofo. Então, cuidado com esse negócio. Só hoje, correria, já entrega embrulhado. Você chega na sua casa para desembrulhar, aí que você toma um susto danado, que não é aquilo que você viu. Oferta relâmpago, dá uma conferida no peso, peça a nota fiscal discriminada do que você está comprando e observa aquilo a olho nu, se você puder enxergar. Ô Dori, é importantíssimo isso que você disse, porque eu até mesmo em mercado perto de casa, viu? Tem lá a plaquinha promoção, um carrinho cheio de molho de tomate pelado, né? Para fazer molho. E aí, promoção, R$5, uma latinha que você paga R$8, R$9 a média. Você vai olhar embaixo, o produto vence no mesmo dia. E aí, várias vezes, eu já chamei gerente e falei assim, eu quero falar com o gerente, por favor, olha, isso daqui tá errado, vocês têm que deixar claro que o produto vai vencer, isso não é promoção. E aí fica aquela, desculpa. Falei, gente, isso não é promoção. Isso é muito sério, né? Vocês estão passíveis a enganação, né, Dori? Então fica aqui o alerta para todo mundo que está nos acompanhando, né? Porque principalmente isso que o Breno trouxe. Em mercado, olhe produto, olhe aliás, a data de validade, para você não cair nessas enganações, achando que está pagando barato e o produto vence no mesmo dia, ou já venceu, ou vai vencer daqui 3 dias, e você está planejando só cozinhar com esse produto daqui 1 semana, 1 mês, fazer o estoque lá e aí gasta dinheiro. Então, fica todo mundo atento, né, para não gastar dinheiro à toa e não ser lesado. Vou completar. Ô Dori, olha, a gente adorou conversar. Eu vou pedir licença para completar o que a Tara pode falar, acabou por de favor. falar muito bem. Pode falar, Dori. Não se esqueça, quando vai fazer uma promoção, não se esqueça, quando for fazer uma promoção da chamada oferta, como a Tabata falou, a validade tem que estar bem ostensiva do tamanho do preço, se possível em vermelho, em negrito. Não adianta colocar o preço enorme e pequenininho embaixo a validade. A validade tem que estar bem ostensiva, tá bom, pessoal? Perfeito. Olha, Dori, foi um prazer enorme. Foi muito bom conversar contigo, tirar todas as dúvidas. É sempre um prazer, viu, Dori? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Dori. Um forte abraço. Até a próxima. Bom, gostei, vou levar o Breno e a Tabata nas minhas palestras, hein? Um abraço. Obrigada, valeu, muito obrigada, Dori. Um abraço. Nós acabamos de ouvir o especialista em direito do consumidor e do fornecedor, Dori Bucco.
E olha, que horas são agora, Breno? 10:09. 10:09. Muito rápido, né? Gente, muito rápido ainda sobre esse assunto, né? O Dia Livre de Impostos. É importante estar atento ao quê? Aos golpes. Atenção, os golpes virtuais cresceram no Brasil e têm feito milhares de vítimas todos os dias. O Dori deixou quase claro aqui no ar que você é organizada, tá? E eu aquele que... A vítima, possível vítima. Vamos lá, Tabata. Mas depois dessa entrevista, agora, né? Muito bom. Com essas e quem está orientações. assistindo, quem está ouvindo, acaba se identificando, né? Eu também já passei por isso, já passei por isso. Bora lá. E olha por quê, né? Entre os principais alvos estão os idosos, os principais alvos de golpes virtuais. Porque muitas vezes acabam enganados por criminosos, se aproveitam da vulnerabilidade das vítimas, desse público que não tem uma familiaridade com tecnologia. E aí aplica golpe. E é o que a gente vai acompanhar agora, todos os dados, infelizmente, esse crescimento de fraudes aqui no Brasil. Vamos acompanhar. O celular toca, do outro lado da linha, alguém diz ser funcionário do banco. Em poucos minutos, dados pessoais, senhas e dinheiro podem desaparecer. Os golpes virtuais cresceram nos últimos anos e atingem cada vez mais idosos em todo o Brasil. Uma pesquisa da Fundação SEAD revelou que 82% das pessoas com mais de 60 anos no estado de São Paulo já sofreram tentativas de golpes por mensagens, e-mails ou ligações fraudulentas. O levantamento também mostra que 68% dos idosos acreditam que hoje é praticamente impossível se proteger totalmente dos crimes digitais. Os criminosos aproveitam da falta de familiaridade das vítimas com a tecnologia para aplicar golpes cada vez mais sofisticados. Entre os mais comuns estão falsas centrais bancárias, clonagem de WhatsApp, pedidos de Pix feitos por criminosos que fingem ser familiares e links falsos enviados pelo celular. Dados do Senado Federal mostram que os golpes virtuais cresceram em todo o país e já ultrapassam crimes tradicionais como roubos. Entre 2022 e 2023, as fraudes digitais aumentaram mais de 13% no Brasil. O prejuízo também assusta. Uma pesquisa da empresa Silverguard apontou que vítimas de golpes digitais perderam em média mais de R$ 2.500 em 2025. Entre os idosos, o prejuízo médio passou de R$ 4.800, o maior entre todas as faixas etárias. Com o avanço da tecnologia, os criminosos também passaram a usar métodos mais sofisticados para enganar vítimas. Muitas vezes eles usam informações pessoais, fotos e até vozes falsas para ganhar confiança. Especialistas alertam que desconfiar de pedidos urgentes de dinheiro e confirmar informações diretamente com bancos e familiares pode evitar prejuízos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 24 milhões de brasileiros sofreram golpes envolvendo Pix ou boletos bancários entre 2024 e 2025, causando prejuízo de quase 29 bilhões de reais. Olha, onde tem muita gente querendo comprar, tem os criminosos que querem se aproveitar, né? Estão sempre 1, 2, 3 passos à frente, né? Essa é a realidade. Impressionante como eles cada vez mais conseguem, entre aspas, né? Não tô fazendo um elogio, não, é crítica mesmo, sofisticar a maneira de dar golpe, de fazer as vítimas, né? É impressionante. São páginas falsas que imitam grandes varejistas, que você até mencionou, Eu né? não quis falar aqui, ó, lógico, você não vai expor a marca, né? Mas o Dori falou, essa empresa existe? Existe. Então, isso que chama a atenção. Então, você vê lá a logomarca, você clica e fala, eu vou comprar porque aí você pensa que é aquele site ou que é aquele... Agora, uma coisa que chamou a atenção na reportagem que tivemos no início, por exemplo, a forma de pagamento, né? Porque é sempre fácil, sempre no Pix que eles oferecem. É sempre no Pix. E muitas vezes são links maliciosos, links que parecem que são da loja conhecida, da grande varejista, mas aí tem uma letra que no meio da URL, né, do link, é um nome extenso, aí tem uma letrinha faltando, ou algum número, alguma coisa que... Na hora que você bate o olho, rapidamente, você pensa que está no site verdadeiro, mas não é. É golpe. São boletos clonados, que são enviados por WhatsApp, são links por SMS, enfim. O que não falta são formas dos criminosos darem golpes. E é sobre esse assunto, como que nós podemos nos
prevenir, nos proteger, que nós vamos conversar agora direto do nosso estúdio com o João Gazola, advogado e professor da IATISE Educação. Ele é especialista em Direito Digital e Cibersegurança. João, bom dia, muito obrigada por ter vindo. Bom dia, João. eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia, Tabata, Breno, tudo bem? Tudo Como vocês estão? Muito obrigada, viu? Estamos bem, estamos sendo muito informados e informando também o nosso público, porque como hoje é o dia livre de impostos, é aquele dia que as pessoas devem ficar ainda mais dobrar, né, a atenção, redobrar a atenção para não caírem em golpes. Mas quais são, para a gente começar, João, quais são os principais disfarces que os criminosos digitais estão usando hoje na internet para se aproveitar principalmente dos idosos? Bom, isso, assim, golpes não são nada novos, né? Acho que a gente, desde que a humanidade, a gente tem golpe, gente querendo passar a perna em outras pessoas, né? Isso acho que não é uma dúvida. Agora, a grande questão não é que os golpes digitais aumentaram, é que a digitalização aumentou, né? Então, a gente cada vez mais tem um comércio mais digital. Antigamente, falar do dia sem imposto, que já tem há muitos anos, lotava as lojas, postos de gasolina, etc. Hoje, a campanha mais forte é na internet, né? Sim, sem dúvida. verdade. O que mais você vê de propaganda, a gente está semanas aí vendo propaganda desse dia, por exemplo. Então, lógico, os golpes, eles cada vez ficam mais sofisticados, mas a gente não pode perder atenção também nos golpes que são tradicionais. E eu costumo dizer que, na verdade, os padrões são os mesmos. Né? Então, sempre tem, como a própria reportagem menciona, sempre tem aquele pedido com urgência, ou então aquela oferta muito mirabolante, aquele negócio muito diferente, né? Então, condições extremamente especiais, com prazos muito curtos. Se você não aproveitar agora, em 5 minutos expira essa promoção. Então, os disfarces, eles sempre vão, né, ficando cada vez mais sofisticados, mas, ao mesmo tempo, os padrões seguem sendo os mesmos, né? Agora, hoje o consumidor ele vai receber uma chuva, né? Sem dúvida. De link, de mensagem, É uma de loucura. WhatsApp, fala de promoção relâmpago. O que é a primeira coisa que nós temos que observar ao receber, então, uma mensagem, algum link no celular, João? Bom, eu costumo dizer que link, por si só, já é perigoso, né? Tá. Porque qual que é o grande problema do link, né? O link, ele não necessariamente é aquilo que a gente está lendo, né? Às vezes, por trás do link tem um redirecionamento de página, alguma coisa que pode cair numa página que aí sim é maliciosa. Então, não necessariamente você ler o que está escrito no link te garante que é aquele link de fato. Então, como vocês mencionaram aqui no início, né? Os golpistas, eles cada vez mais estão sofisticando a parte de alterar esse link. Então, às vezes, botar um ponto, trocar um 0 pelo O, né, da palavra. E até as táticas mais recentes aí, que acho que pouca gente agora está sabendo, é que eles descobriram, por exemplo, um outro alfabeto para digitação, o alfabeto cirílico, por exemplo, que tem letras muito semelhantes à nossa, que às vezes fica idêntico. Falando. De olho nu você não consegue distinguir de fato o que é. Então, tem algumas formas, né, da gente evitar. A primeira delas é desconfiar. Eu acho que a desconfiança é o melhor remédio para qualquer golpe. Pezinho atrás, né, João? Exatamente. Entender o que está sendo ofertado, como... E a dica que eu sempre dou por exemplo, se tem um link ali de alguma coisa, entra direto no site que você já conhece. Porque normalmente eles utilizam sites conhecidos, né? Grandes lojas, grandes varejistas. E aí sim, talvez o ideal seja, entra direto no site, aquele site que você conhece, ou digita aquele site no Google. E aí sim vê se aquele produto é aquele produto mesmo, se está tendo, se é entregue pela própria empresa. É sempre desconfiar, né, gente? Sempre, sempre, sempre. Sabe o que eu lembrei aqui, Tabata, também? Hoje está uma onda de Wi-Fi daqui, Wi-Fi dali. A gente já entra na loja procurando, né? Qual é a senha, qual é a senha, qual é a senha. Hoje até nas praças, né? As prefeituras colocando também como um incentivo, né? A conexão. Existe um risco em cima disso aí também, porque de repente eu estou sem dados móveis e quero acessar o meu banco, por exemplo, já tem ônibus, tem também, né? E aí, como é que faz? Bom, isso Devo evitar? Com certeza. Eu acho que é o principal, principalmente se for usar alguma coisa mais sensível, mas eu diria em geral. Né? É lógico, às vezes a gente está numa viagem, às vezes até para o exterior, você não tem uma conexão
ou que não tem uma franquia muito grande, ou você está sem temporariamente, chegou no aeroporto, quer mandar uma mensagem. Eu gosto muito de utilizar algumas que a gente sempre utilizou, por exemplo, um antivírus, essas coisas que a gente usava no computador. No celular existem algumas ferramentas, por exemplo, a VPN, que é uma ferramenta que ela cria um túnel na rede, então ela evita aquela rede que está sendo usada e ela direciona direto para uma conexão segura. Então, mesmo que aquela conexão, aquele Wi-Fi que você utilize, ele não seja seguro, ele seja malicioso, os dados trafegam de uma forma tunelada, que a gente chama, né? Então, eles não ficam naquela rede. Filtra, né? Exatamente. E muito golpista, por exemplo, cria falsos Wi-Fis, falsos hotspots, para realmente captar esses dados. Ele fica ouvindo, né, entre aspas... Você faz um cadastro, né? Eles pedem para fazer um cadastro. Olha o perigo. Então, a orientação é nunca ou... Calma lá, né? Evite ao máximo, né? Evite usar o Wi-Fi de algum lugar que você desconhece, né? Que não seja a sua casa ou a empresa, tudo bem. A empresa, desde que seja fornecido de fato por ela, desde que seja... Né, e até uma preocupação para as empresas, né? De quem está utilizando esse Wi-Fi. Porque a própria conexão interna, alguém pode tá pegando os dados da própria empresa, né? Então, imagina acessar uma pasta... que seja confidencial ali da empresa, então aí é a via reversa, né? Então, o Wi-Fi público sempre evitar. Com certeza. Agora, se eu preciso utilizar o aplicativo do banco, como o Breno disse, ou, né, aproveitar que eu tô no shopping, quero já comprar aqui um produto que eu vi. Não é bom. Espera, chega em casa e aí você usa o Wi-Fi. Eu costumo dizer que, por exemplo, banco, coisas mais sensíveis, é melhor usar a rede móvel. Tá. Né? Hoje acho que todo mundo tem, tá muito mais difundida, né? Claro que às vezes a gente quer para assistir um vídeo, uma coisa mais pesada, baixar alguma coisa, você acessa um Wi-Fi, mas, por exemplo, acessar o banco hoje gasta muito pouco dado móvel, né? Então, prefira o 5G, prefira a tua rede móvel do que um Wi-Fi público. Né? Eu acho que outro cuidado bem interessante é, por exemplo, quando a gente tem aqueles QR Code, né, para acessar a rede móvel, acessar algum link. Esses QR Codes, eles são a mesma coisa de um hiperlink digital, só que ele é na via física. Então, quando você aponta a câmera para ele direciona para onde está ali. E a gente não consegue ver onde vai cair, né? Por mais que às vezes escrevam embaixo, mas os pontinhos que estão ali, eles podem direcionar para outro lugar totalmente diferente. E recentemente tem crescido muito esses golpes físicos até, né? Das pessoas colarem um QR Code falso. E daí você cai numa outra página, digamos um Wi-Fi, que cai numa página de cadastro que é falsa, de um golpista, e ele capte todos aqueles dados, às vezes até consiga acessar teu próprio dispositivo, né? Conta bancária, etc. Então, muita atenção em QR Code também. Boa. Agora, com relação ao Pix, né? O Pix é uma modalidade de pagamento que veio para facilitar realmente a nossa vida. É uma das modalidades preferidas dos brasileiros hoje em dia. Mas também dos golpistas, né? A gente sabe disso. Agora, no caso de uma compra por impulso hoje, que quem está acompanhando o Relógio Rádio e TV já sabe que não é o ideal você comprar por impulso, porque a gente acompanhou agora há pouco a entrevista com um especialista em direito do consumidor. E ele falou sobre isso, compras por impulso, para depois você não ficar embolado com as dívidas. Mas se a pessoa acabou indo lá, fez a compra por impulso e ela caiu no link de Pix para fazer o pagamento do produto. Como saber se aquele link, se aquele Pix, ele é... ele não é... Ele é legítimo, é de uma loja, não é de um criminoso. Bom, eu acho que além da questão da desconfiança, do que nós falamos sobre a preparação, né? Mas digamos que você confia na loja e tudo mais, você caiu naquela página de Pix, a primeira coisa é checar esses dados, né? Então, normalmente, os Pix legítimos, eles vão cair para aquela pessoa que você está comprando. Então, seja uma pessoa física que você está fazendo uma transação comum ou pagando alguma coisa, vai cair no nome de alguém. Agora, em estabelecimentos, normalmente vai estar no CNPJ do estabelecimento. Por que eu falo normalmente? Porque algumas empresas, principalmente as maiores, elas usam meios de pagamento. Então, certas vezes, você não vai ver o nome exato daquela empresa, mas vai ver, por exemplo, de um meio de pagamento. Aí a questão fica um pouquinho mais complexa, porque
de certa forma, os golpistas também podem se utilizar desse meio de pagamento. Né? Então, a grande questão é você linkar e ver se, por exemplo, aquela empresa de fato utiliza aquele meio de pagamento. Normalmente, as empresas, no rodapé lá do site, listam ali quais são os meios de pagamento deles. Eu sempre costumo dizer que é cruzar dados, né? Quanto mais informação você tiver daquela empresa, de como ela trabalha, mais seguro é. E, lógico, ver o valor, se de fato o valor está batendo com aquela compra que está sendo anunciada. Então, são vários assim desses cuidados, mas sempre é analisar. A compra no impulso, o problema é que a gente não consegue, não tem muito tempo para pensar, né? Então, quando você entra, sai... E eu gosto também de sempre dar uma jogada no Google, né? Joga no Google aquela empresa, joga aquele beneficiário do Pix, por exemplo, que você vai ver, às vezes, Reclame Aqui, você vai ver reportagens falando sobre isso. E vai de encontro justamente ao que o nosso entrevistado anterior falou. Exatamente. É especialista em direito do consumidor, do fornecedor, e ele falou a mesma coisa que você. Então, para quem está nos acompanhando, perceberem que as orientações, elas são as mesmas. Você vai fazer uma pesquisa no Google, no Reclame Aqui, que é o mais famoso, para ver a reputação dessa empresa, dessa pessoa que está vendendo algo para você. Antes de você ser lesado, dá para prevenir. Agora, eu queria lembrar que você pode mandar a sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, no 11 3226 1111. O João está aqui conosco no estúdio do Relógio Rádio TV e vamos tirar as suas dúvidas, viu? Se tiver alguma pergunta, produção, só nos avisar. Você que está nos acompanhando agora, seja pelo rádio, seja pela TV, pelos nossos canais, você já recebeu alguma ligação, aquela mensagem no seu celular que você ficou na dúvida, mas de repente te chamou a atenção, você foi tentado, de repente uma promoção, como é o assunto de hoje, e clicou. João, a pergunta é, cliquei nesse link suspeito, tem alguma coisa que eu posso fazer? Porque ali já bate o desespero. Com certeza. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque a gente clica e depois pensa, né? Então, daí que você vai analisar e tudo mais. Normalmente, esses golpes de compra, eles não infectam o celular de cara, né? Como a gente antes tinha aquele receio de clicar num link, lembra dos computadores mais antigos? Cliquei no link e apaga o computador de uma vez, né? Como já acontecia muito. Não é assim? Não necessariamente, tá? Então, não necessariamente seu dispositivo, até porque a gente tem vários mecanismos. Hoje, os celulares iPhone, Android, todos já têm algum mecanismo mais básico em relação a isso. Mas a grande questão se a intenção do golpe é a conversão, ou seja, dinheiro, né? Você fazer o pagamento, quando você clica, você ainda não caiu no golpe, né? Então, a desconfiança, toda aquela parte, aquela regra ainda vale, né? E, assim, eu mesmo, sabendo de tudo isso, outro dia caí numa página que para mim estava muito clara, porque as páginas são idênticas, essa é a grande questão. Quando você olha a página, você fala, a página é essa, eu já conheço, não é um indício de que é aquela empresa, né? Então, é sempre olhar o link que caiu, porque, como eu falei, o hiperlink não necessariamente vai ser o último link. Então, às vezes, ele redireciona para uma ou duas páginas e aí sim cai em uma. Então, eu caí num site de uma farmácia, por exemplo, farmácia famosa daqui, que quando você via tinha um site.farmácia, do nome da farmácia. Então, eu entrei no site dela e eu vi que não era. Depois, entrei por fora. Promoções, assim, os preços até batiam. Só que um produto em específico, que é aquele que interessava, estava com 50% de desconto. Então, é continuar analisando isso. Não necessariamente você caiu no golpe. Tem que ficar... É até importante isso que você falou sobre farmácia, né? A gente sabe que há muitos idosos que fazem compras de medicamentos controlados, enfim. Então, importantíssimo essa experiência que você compartilhou conosco para que nosso público não seja vítima também. João, olha, o nosso tempo infelizmente acabou, mas a gente agradece, claro, né? Mais uma vez. Tem que ter uma próxima aí. Com certeza, estou à disposição. Realmente o número de golpes, como você falou, né? Estão aí, tem aumentado, porque as pessoas estão mais na internet, né? Também os idosos mais na internet. Então, a gente tem que estarmos bem informados e esse é o nosso papel, trazendo você aqui hoje. Com certeza. Sem contar só um
um fechamento aqui com a inteligência artificial, que está aí para mudar todo esse jogo, né? Então, aquilo que antes a gente ouvia a voz de uma pessoa, via uma pessoa, hoje a gente tem que desconfiar cada vez mais, né? Que a gente falou muito de golpe de comércio, mas os golpes entre pessoas de confiança são ainda mais relevantes. Daquele golpe do filho, da mãe, do neto pedindo alguma coisa. Tem aquele famoso, a pessoa vai entregar, às vezes até falso entregador, geralmente, né? Que acontece. E a pessoa quer tirar uma foto. Eu posso tirar uma foto sua? Ali também E daí mira pro rosto, né? O risco tá aí, né? Isso, porque às vezes é autenticação facial, né? De um banco, de uma plataforma, de um autenticador. E daí ele quer fazer aquela biometria. Não sempre evitar. Se for para tirar uma foto, tira distante, alguma coisa, só para dar encomenda, né? Tira com a casa na frente, não tem problema. Mas evita o rosto. Acho que com idoso é principalmente isso, né? Olha, João Gazola, advogado e professor da IATIS Educação, especialista em Direito Digital e Cibersegurança. Muito obrigada, João, mais uma vez. João. Um ótimo dia Bem-vindo para você. sempre aqui. Para nós. Muito obrigada. Fica o convite para a próxima. 10 horas e 29 minutos agora. Vamos conferir a previsão do tempo. Manaus amanheceu com sol e algumas nuvens. Chove rápido em alguns períodos. A máxima chega a 31 graus e a mínima prevista é de 24 graus. Em Salvador, o sol aparece com muitas nuvens, pancadas de chuva estão previstas, a temperatura não varia muito, mínima de 25 e máxima 27 graus. Na capital federal, o dia de sol com algumas nuvens. Não chove. Máxima prevista de 26 graus e mínima 17 graus Celsius. Em Vitória, a previsão é de sol entre nuvens. A temperatura fica entre 22 e 25 graus. Já em Florianópolis, tem sol com algumas nuvens, mas não chove. A mínima é de 12 e a máxima 19 graus. Relógio, rádio e TV. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Nele a morada, nele a guarida. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. No céu verei seu rosto. Oh, quão lindo que será ver a face de Jesus, poder olhar no seu olhar, mais penetrante que a luz. Oh, quão lindo que será meu nome ouvir Jesus chamar, dizer bendito de meu Pai. No céu pra ti há um lugar. Encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus, Salvador. Encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus, o meu Salvador. Ele é o caminho, a verdade, a vida.
nele a morada, nele a guarida. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco, só ele é fiel. No céu verei seu rosto, oh, quão lindo que será ver a face de Jesus, poder olhar no seu olhar, mais penetrante que a luz. Oh, quão lindo que será meu nome ouvir Jesus chamar, dizer bendito de meu Pai. No céu pra ti há um lugar. Encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus, o meu Salvador. Encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus, o meu Salvador. Relógio, rádio, TV, nossa rádio. 10 horas e 35 minutos agora. Hoje é quinta-feira, é dia do quadro Conectados. Roda a vinheta. Conectados. Olha, dia do quadro Conectados e hoje em dia parece que o mundo inteiro, gente, cabe na tela de um celular, né? Até difícil a gente sair de casa sem esse aparelho, porque é aplicativo de banco, é aplicativo algo relacionado à saúde, consulta médica. Tá tudo ali na palma da mão. Tudo né? na palma da mão, contato dos netos que você tem, dos filhos. Então, é realmente complicado. Só que tudo virou digital, mas se para jovens já é complicado acompanhar toda essa evolução, que dirá então para a terceira idade. Acompanhar tudo isso, o ritmo do mundo moderno, se porque adaptar. Parece até uma barreira intimidadora. Enfim, e aprender a mexer em um novo aplicativo pode ser desafiador também. E aí, muitas vezes, familiares não têm paciência para explicar para os mais velhos, para a avó, para o vô, para o pai, para a mãe, como que mexe no WhatsApp ou numa rede social, em algum aplicativo do banco, e perde a cabeça. Como, então, educá-los, desvendar esse mundo digital para os idosos com paciência, de forma que eles entendam, que seja leve para os dois, sem que isso se torne um intimidador mesmo, como eu disse, né? E a pessoa cria uma aversão para aquilo. E às vezes até, como a gente, levando em consideração o fator segurança que a gente tratou hoje, até a gente mesmo fica com receio, né? Se ele não quer ou se ela não quer, melhor deixar assim. Mas é importante respeitar o tempo, né, de cada um, e principalmente quando a gente fala de idosos no mundo digital. E para entender essa dinâmica, dar dicas valiosas de convivência também, de aprendizado, comportamento, nós vamos agora direto ao vivo. Relógio Rádio TV, como sempre, está no Brasil, está em outros países. Nós vamos para Angola neste momento conversar com um professor especialista em comportamento, neurociência da aprendizagem, Fabiano Canella. Professor Fabiano, bom dia, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado a todos aqui. Boa tarde para mim, 4 horas à frente. Bom dia para vocês, bom dia Brasil, bom dia Angola, bom dia
Muito obrigada. É um prazer muito grande o convite que vocês me deram. É um tema muito importante, a andragogia para pessoas, né, já nas 60 a mais, 50 a mais, 80, 70 a mais. Um tema de alta responsabilidade, um tema muito importante, sabendo que nós temos hoje no Brasil, a nossa geografia, a estatística está mudando, nós temos um país 80 a mais, 70 a mais, né, a pirâmide está invertida. E eu acho importante mesmo que a gente fale esse tema e passe realmente a condição, tá? Professor, os idosos... Para a gente falar sobre perguntas, tá? Oi, professor, desculpa, pode repetir? Estou à disposição para as perguntas e a gente começar esse nosso debate aqui, nosso tema maravilhoso. Na verdade, não uma conversa, né, amigas? Exatamente, um bate-papo, professor. E é claro que nós aqui estamos exatamente mais como ouvintes seus, viu? Professor, eu queria saber o seguinte, porque os idosos, eles estão mais conectados à internet. Isso é fato, não só no Brasil, no mundo todo. Mas ainda relatam... esse público ainda relata muita dificuldade para acompanhar todas as mudanças, para aprender, para usar aplicativos no celular, para mexer no computador. O primeiro passo para ensinar tecnologia para um idoso é desligar a pressa e ligar a empatia? O primeiro passo primeiro a gente tem que ter a andragogia. Mudar o conceito de pedagogia para andragogia. Andragogia é ensinar adultos, né? É diferente de ensinar a jovens e a crianças, né? A gente usa pedagogia até os 16 anos. Daí para frente a andragogia começa a funcionar. A andragogia se baseia na visão da prática, né? Utilizando o cotidiano, o dia a dia, a necessidade que ele tem, utilizando as suas qualidades, né? Olhando para quais são as necessidades, tendo muito mais paciência em ouvir e ensinar, é a prática, né? A prática do cotidiano que muda. Vamos lembrar, essas pessoas, né? Eu tenho 50 anos, tá? Mas eu sou bem digital, já tô senhor, eu tenho 50 anos, tá? Fiz agora em janeiro. Mas eu sou um cara super conectado, eu gosto disso. Eu tenho um filho de 25 anos que me ensina muita coisa, tenho uma filha de 3 que me ensina muita coisa. Então é que tá, a andragogia é um modelo diferente de ensino. A gente tem que partir para a predisposição do que já existe do conhecimento e trazer um novo conceito ao conhecimento daquilo que já existe, né? Nada existe do zero, já há algum conhecimento. Lembrando, esse pessoal é analógico, nós temos que trazer ele para o digital, né? Quem é final de 80, 90 é analógico, quer dizer, está acostumado ainda com aquela questão de ligação, o contato ainda está naquela, não tem mais ainda, na época do fax, aquela questão de e-mail é uma coisa muito atualizada, usar as redes sociais é uma adaptabilidade. Então esse é o primeiro caminho, adaptabilidade. Então eu vou dar aqui 3 segmentos, né? Adaptabilidade é o primeiro conceito. O segundo conceito é a estratégia da adaptabilidade e o tempo e a paciência, né? A paciência, isso trabalha muito com essa questão. A andragogia é a prática com paciência. Então, a primeira virtude é que a família tenha paciência, que os filhos possam ajudar, que ouçam esse idoso, esses 60, 70 a mais, e que a gente consiga entender o que ele precisa para entregar o que ele quer. Ô Fabiano, qual a maior dificuldade? Qual a maior dificuldade hoje dos idosos com relação à tecnologia? Primeiro, a adaptabilidade é como se a gente estivesse fazendo uma reeducação. A gente tem que reeducar eles ao cotidiano do uso da tecnologia. A tecnologia ela veio muito forte, a IA veio muito forte, e pouco se fala sobre formações. O primeiro caminho é encontrar uma formação que implique sobre mídias sociais e sobre o uso do celular. Eu tive um trabalho em sociedade com uma operadora, não preciso falar o nome aqui, onde elas faziam o quê? Foi em Santos, um trabalho que a gente teve com a questão 60 a mais, né? Quando eu estava no Brasil, há 5 anos atrás. Uma operadora fez o quê? Toda sexta-feira ela tinha uma formação sobre mídias sociais e uso da tecnologia em celulares. E reunia todos eles sexta-feira lá, os seus clientes, né? Então, o que eu incentivo aqui primeiro, que haja muito mais expansão das operadoras nesse incentivo de ensinamento, que se leve pessoas, então, para que elas possam reaprender socialmente e que a gente consiga expandir esse conhecimento digitalmente, online, num curso, pelo YouTube. Então, o interessante seria isso. E também capacitar 60 a mais, 70 a mais, para que eles também possam ensinar, porque a linguagem deles não é nossa linguagem, a linguagem é adaptabilidade, tem que ser adaptada conforme aquilo que eles entendem, né?
Com relação a isso, eu queria te perguntar sobre a linguagem. Ela é completamente diferente, né, professor? E eu queria que você compartilhasse mais as suas experiências no dia a dia com seus alunos. Isso. Por exemplo, termos técnicos, link, QR Code, nuvem, atualizar sistema. Como falar tudo isso? Instagram, Facebook. Assim, tá falando grego, né? Pra mim, o pessoal mais jovem, eu sempre compartilho isso porque eu acho engraçado mesmo, os mais novos que eu vou fazer 34. Eles me chamam praticamente de dinossauro, porque se fala alguma coisa, eu fico assim, meu Deus, o que é isso? Aí me olham assim. Mas se eu, com 34... estou neste momento da era digital, para mim já é complicado me atualizar, que dirá para os idosos que não cresceram, né, com nada digital, com o mundo da internet, tecnologias. De novo, vamos lá. Então, o primeiro caminho aqui é a linguagem, né? Se fala assim, quando a gente fala em mídias, a gente fala em celular, a gente fala muito de inglês. Imagina, dá um clique, né? Olha o link, né? Download, imagina. São linguagens que são em inglês. Se você pegar toda a linguagem, né, da metalinguagem cerebral, é composta de inglês. Eu tenho Instagram, Facebook, TikTok, toda a linguagem ela é uma conversão diferente. Então, eu tenho, de novo, é uma reeducação social. Eu tenho que ressociabilizar esse indivíduo ao tempo novo. Isso também já aconteceu antes, lembra? Lá atrás, quando a gente tinha época antes do livro, depois começou a ver a imprensa, aí veio a imprensa, né? Depois veio a televisão, depois veio o rádio, lembra? Depois veio a internet no final de 94, depois veio o celular, quer dizer, nós vamos nos ressociabilizando. Então, o caminho aqui é, realmente, as empresas precisam ter esse canal de contato com esse 60, 70, 50 mais, ter aí, vamos colocar assim, né, famosinhos dessa idade que possam ajudar a conectar e a falar, dar formação contínua com qualidade, com a explicação com clareza. Vamos levar esse ser humano a rever os seus conceitos. Eu acho que a prática é importante. Eu acho que quanto mais for preciso a explicação, ensinando passo a passo, abre o celular, agora vai lá, agora clica aqui, clica ali, faz um download, vê a foto, agora baixa, agora sobe. Explicar o que é nuvem, o que é iCloud, o que é, né? O que é sistema operacionais. Exemplo, a IA está vendo o que é um prompt. Como é que se faz um prompt sobre IA? Já deu um nó aí. Como é que eu construo as perguntas? Já buguei, viu, professor? Isso eu estou dando um termo fácil. Quando você vai para o nível que eu trabalho de gestão e liderança de autoempresas, né? Aqui a gente tem empresas americanas, alemãs, tudo, né? E eu faço área formativa de pessoas há mais de 20 anos e aqui eu estou há 8 e 4 com essa área. Quando a gente fala tecnologia, é muito mais complexa. Você imagina, se eu tenho que reeducar um executivo na linguagem já digital, imagina alguém que não teve acessibilidade na educação fácil primária ou até tem dificuldade de leitura e interpretação, que é a questão funcional da parte da linguagem. Eu tenho que fazer o que? Um novo dicionário, até uma boa ideia que você está me dando aqui, lançar um livro de neurociência sobre reeducação em linguagem digital para pessoas 70, 80 a mais. Eu acho que vai até vender, hein? Opa, eu vou comprar, hein, professor? Bem pensado. Oi? Eu vou comprar, viu, professor? Olha, pode divulgar. É uma área importantíssima. Lembrando, nós estamos com o mundo envelhecendo. Nós estamos com os países europeus acima de 60, 70 anos. O Brasil está indo para a pirâmide geográfica invertida já. Eu tenho muito mais pessoas acima de 60 mais, 70 mais, 80 do que jovens. Então eu tenho que pensar que daqui a 15 anos esse ser humano ainda está compondo a minha visão econômica e pouco se fala. Quer dizer, eu tenho um mercado bilionário aqui que não está olhando. Quem compra são os avós, não são os filhos e os netos, ok? Quem compra são os avós. Quem tem dinheiro em caixa hoje é quem está aposentado para pagar as contas. E aí eu tenho um mercado bilionário que pouco está se olhando para isso. Não se faz curso. Se faz curso para jovens só. Eu não vejo formação nem acadêmica e nem técnica para quem tem mais 50, mais 60 e 70. As empresas não têm trabalhado isso no seu capital humano. E eu posso dizer para você que a empresária impressionante que eu trabalho tem feito esse trabalho já de querer trazer esse ser humano para essa competência digital. Vamos lá. Temos que ser digitais, temos
temos que trazer a questão de sair do analógico para o digital. A mentalidade é digital, temos que dar, o input já está lá, eu só preciso trazer o conhecimento e o aprendizado para que ele possa mudar e evoluir, só isso. Olha, professor, arrasou, viu? Adoramos a entrevista, infelizmente, Infelizmente, o nosso tempo já... Professor, é assim, ó, quando o papo é bom, quando o assunto é bom, quando o entrevistado é demais, a hora voa. E, infelizmente, a gente vai ter... Não, passa assim, ó, em 1 minuto. Professor, foi bom demais. Nós vamos deixar o convite, né, Breno? Em aberto, sim. Para você voltar, viu, professor? Me disponho, se você quiser fazer uma parceria, dar uma formação através de vocês online de 2 horas ou 3, eu me disponho, tá? Muito obrigada. Tô aqui gratuitamente, não vou cobrar, não precisa nem sobre dinheiro, é sobre valores, né? Se vocês quiserem junto comigo operacionalizar essa formação e entregar isso para os ouvintes, a gente tem essa possibilidade de fazer isso online. Que legal. No YouTube com vocês. Abrimos aqui um canal, demos aí 2 horas sobre ferramentas digitais, eu consigo fazer essa explicação. E você pode inscrever os ouvintes nessa proposta. Estou à disposição, me dá a data, vamos para o YouTuber e eu disponibilizo 2, 3 horas para a gente falar sobre esse assunto, que seria uma honra minha como professor. Professor, vamos falar mais sobre isso em off, viu? Olha, eu quero deixar o seu Instagram, divulgar o seu Instagram para o público te acompanhar, @método, não tem acento, tá? @método.tis, certo, professor? Esse é o trabalho. E o meu pessoal, Fabiano Canella, pode vir também nele, Fabiano Canella, e ipersonality.ao e a Personality.Brasil, que é a empresa do qual eu trabalho, sou sócio e dono, que trabalha com tecnologias ligadas à área formativa de performance e comportamento, tá bom? Na área de neurociência aplicada. @Fabiano Canella, Canella com 2 L's, correto? Isso, tudo Canella com 2 L's. Perfeito. Professor. www.ipersonality.ao, tá? Que é onde eu tenho lá toda a estrutura minha lá. Professor, arrasou. Muito obrigada mais uma vez. Uma honra, simpatia de Valeu, professor. Obrigada, professor. Parabéns pelo trabalho que inspire mais e mais educadores da área. Gente, olha, infelizmente o Relógio Rádio TV fica por aqui, mas foi um prazer enorme ficar contigo na manhã desta quinta-feira, mas amanhã tem mais. Bom demais. E, ó, muito obrigado a você que participou, que interagiu, que tirou um tempinho para enviar a sua pergunta, sugestão para o programa. E seja sempre muito bem-vindo às nossas manhãs, Tabata. 9 horas em ponto. Esperamos você amanhã, sexta-feira, no Relógio Rádio TV. Até amanhã. Aí, combinado. Mensagem de fé. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Sou o pastor Hugo de Oliveira, da nossa sede estadual aqui em Belém do Pará. Eu queria deixar um recado de fé para você que está aflito. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 30, a Bíblia fala da aflição de Raquel, a esposa de Jacó, porque ela não conseguia dar filhos a Jacó. Diz o texto bíblico: vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Presta atenção na palavra de Jacó. Ele responde para Raquel dizendo: eu estou no lugar de Deus? Veja, naquele momento Raquel foi ao marido dela, quando ela deveria ir a Deus. Jacó aqui foi até profético, porque essa palavra serviu para despertamento. Talvez você está passando uma aflição muito grande na sua vida. Não coloque outra pessoa ou outra coisa no lugar de Deus, mas vá a Ele, o único que pode trazer solução para a sua situação. Seja problema na família, saúde, casamento, vida financeira, leve essa situação a Jesus o mais rápido possível. Eu tenho certeza que a sua vida sofrerá uma grande transformação, porque Jesus é luz. Já no próximo domingo, vá à casa do Senhor, eu tenho certeza que Deus vai mudar essa situação. Não desanime, há um Deus que jamais te deixará. Forte abraço, que Deus abençoe e até lá.